Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar tratando de um tema aqui que é considerado de certa forma polêmico, que diz o seguinte, é a seguinte perguntinha: uma mulher ela deve se casar com um estuprador? Vocês vão entender ao longo desse vídeo qual é o raciocínio que nós vamos utilizar aqui hoje. Temos alguns textos que falam a respeito disso. Antes, pessoal, queria pedindo a vocês aí para vocês estarem compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like para nos ajudar no engajamento. Quando você interage conosco aqui, você nos ajuda a tornar esse conteúdo relevante. E se aproveita, pessoal, que vocês estão aí também, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades que estão sempre sendo colocadas aqui. Hoje não estou aparecendo aqui no vídeo, né? Estou apenas por meio do áudio, a tela vocês vão estar acompanhando aí. E o raciocínio de hoje, pessoal, por que é esse texto? Olha o que vai dizer em Deuteronômio 22, 28 ao 29. Isso no português, tá? Na sua Bíblia em português, nas nossas Bíblias em português. Diz assim, ó: se um homem achar moça virgem que não está desposada, ou seja, prometida em casamento, não é? Que alguns traduzem ou até casada, né? E a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então, ou seja, além do camarada ir lá pegar a mulher à força e os dois forem apanhados ali, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Olha só que interessante, parece que o texto bíblico aqui está dizendo que um estuprador ele teria que se casar com a mulher pela qual ele abusasse. Isso é o que está na sua Bíblia, na Bíblia de toda pessoa, independente, católica, protestante, e todas as Bíblias estão aí essa tradução. Aí nós pegamos o texto hebraico ele vai dizer também sobre essa mesma questão. Olha só o que você vai pegar aqui, ó. No finalzinho do verso vai falar assim, ó: o kal Shaleha Kal Yamaiv, que é essa tradução, ou seja, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. No texto grego nós temos aqui, ó, exapostelai autenton apanta chronon. Então nós temos aí essa questão. Então, ou seja, no hebraico a tradução vai ser o seguinte, ó: quando encontrar homem jovem virgem que não for noivo e agarrar e se deitar com ela e forem encontrados, então dará o homem o que se deitou com ela para o pai de a jovem 50 pratas. E para ele será como mulher, porque a humilhou, não poderá o deixar ir dela todos os dias dele. Aí na Septuaginta vai falar: e se alguém encontrar uma jovem virgem que não foi desposada e forçá-la e deitar-se com ela, e for encontrado o homem que se deitou com ela, dará ao pai da moça 50 de dracmas de prata, e ela será sua mulher, porque ele a humilhou, ele nunca será capaz de afastá-la, tá? E as traduções, ou seja, respectivamente, tem todas aí as referências bibliográficas, tá? O que temos aqui em hebraico? Em hebraico nós temos o vocábulo tafaz, que significa segurar, agarrar, prender, pegar, capturar vivo e apoderar. Então, que ele pegou, que ele agarrou, aqui o texto está falando isso. O vocábulo shakav tem o significado de deitar, dormir por perversão sexual, deitar-se com ser colocado para baixo. Que se deitou com mulher, se deitou. Então, que ele agarrou e se deitou, tá aí no texto. Que esses dois vocábulozinhos aqui se encontram aqui, tá? Porque às vezes as pessoas aqui, ó, vê shakav, ó, aqui, ó, vê shakav, que às vezes as pessoas acham que não tem. Olha lá, aqui, ó, shakav, tafaz, né? Esse vocábulo tafaz aqui. O tefazar, né? Tá aqui também. Então tá aí as variações dos vocábulos. E tem o vocábulo ani, que tem o significado de pobre, fraco, aflito e humilde. Ani é principalmente uma pessoa que sofre de algum tipo de deficiência ou sofrimento. O ani, embora frequentemente paralelismo sinônimo, Ebion e Daler, difere de ambos porque conota algum tipo de deficiência ou sofrimento, tá? Então ali o texto fala da humilhação, tá falando que é o sofrimento que foi causado à vida daquela jovem. É nitidamente atestado que o texto diz que o homem agarrou a jovem e se deitou com ela à força. Como resultado, houve humilhação para a jovem, tá? Isso é o que o
próprio texto bíblico está dizendo. Então, ou seja, muitas pessoas aí você pega ali e fala, porque a Bíblia é inspirada, é inerrante, palavra de Deus, está aí, ó, o resultado de se pegar um negócio ao pé da letra. Vamos lá para a definição de estupro. Será que esse caso que aconteceu foi um estupro realmente que está descrito no texto? Estupro, coito forçado ou violação é um tipo de agressão sexual geralmente envolvendo relação sexual ou outras formas de penetração sexual realizados contra uma pessoa sem o seu consentimento. O ato pode ser realizado por força física, coerção, abuso de autoridade ou contra uma pessoa incapaz de oferecer um consentimento válido, tal como quem está inconsciente, incapacitado com deficiência mental ou estando abaixo da idade de consentimento. O termo estupro é usado às vezes indistintamente do termo agressão sexual. Então aqui eu estou pegando uma definição de autores, tá? De alguns autores aqui. Em todo o mundo, a violência sexual, incluindo a violação, é cometida principalmente pelos homens contra as mulheres. O estupro por estranhos é geralmente menos comum do que o estupro por pessoas que a vítima conhece. Os estupros carcerários de homem contra homem e mulher contra mulher são comuns e possivelmente as formas menos denunciadas de estupro, tá? As pessoas que foram estupradas podem ter trauma psicológico e desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Lesões graves, que podem incluir a morte, podem resultar juntamente com o risco de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, todas essas são algumas das consequências, tá, da questão do estupro aí, que a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante palavra de Deus, defende. Então, ou seja, é complicado você pegar isso como algo literal. Referências bibliográficas é o que mais tem aí, tá, senhores? A vítima pode enfrentar violência ou ameaças do violador, também é um outro aspecto aí, em determinadas culturas da sua própria família, da comunidade e das autoridades. Então, além da pessoa sofrer a questão das ameaças do violador, ela pode, em algumas culturas, sofrer ameaças da família, da comunidade, das autoridades, tá? Em 1975, havia a ideia de que a mulher poderia ter contribuído com o estupro, caso não tivesse tentado resistir. Assim, até então, quando uma mulher era violentada, tinha de provar que havia tentado resistir, tá? Então, até 1975, tá? Essa ideia pode muito bem ter sido difundida por causa de textos como o de Deuteronômio 22, 23 ou 29, onde lemos tanto o texto em estudo como o caso de moças que, se não gritassem, eram consideradas culpadas junto aos estrupadores. Então você vê os absurdos que se encontram dentro da sua Bíblia, pessoal. As pessoas pegam a Bíblia como inspirada, a palavra de Deus, mas gostam de ler só os textos de amor, mas se esquecem desses textos aqui que mostram as coisas podres, as negritudes que se encontram dentro desse texto considerado como sagrado. Mas vamos continuar. Alguns alegam aí que existem textos que demonstram que esse texto não se trata da questão de estupro. Eu vou mostrar para vocês o que o texto bíblico ele fala. Tem um texto paralelo, que é o texto de Êxodo 22, 16 a 17. Eu não vou ler o 22, Deuteronômio 22, 28 e 29, que eu já estou lendo aqui. O Êxodo 22, 16 e 17 vai dizer o seguinte: e se enganar homem virgem que não estiver noiva, e se deitar com ela, adotará para ele como mulher. Se recusará o pai dela para o dar dela para ele. Prata pesará como dote de as virgens, tá? Então, este é o texto dote das virgens. Esse vocábulo aqui, ó, kemuar, rabetulot, tá? Então, esse vocábulo é o dote das virgens. No texto de Êxodo, temos os usos dos seguintes termos. Nós temos o termo patá, com o significado de seduzir, persuadir, enganar, insensato quanto aos lábios e ser simples também, que é uma pessoa ali inconsequente nos seus atos. Novamente temos o vocábulo aqui shakav, tá? Para denotar deitar. Então também que se fala de deitar aqui no texto de Êxodo, também está falando de deitar. E temos essa expressão aqui, ó, kemuar, rabetulot, que é dote das virgens. Na tradição judaica, agora eu vou explicar o que eram esses dotes das virgens. Na tradição judaica, os rabinos dos tempos antigos insistiam no contrato ketubá, tá? Que é ketubá está explicando aqui nas notas, tá? Quem quiser adquirir o material, o esboço, pode entrar em contato comigo e adquirir todos esses materiais que passam nos vídeos, tá? Então, ou seja, o contrato ketubá do casal que estava prestes a se casar. O ketubá previu um valor a ser pago pelo marido em caso de divórcio. O get, né, que é eu já expliquei sobre isso, sobre minha live do casamento, tá aqui no meu canal também salvo. Se você quiser pode pesquisar aí no meu canal, você vai achar a live sobre casamento em mais de 1 hora, tá?
só sobre essa questão do casamento, se é proibido a pessoa se casar de novo, etc e tal. Ou pelo seu espólio no caso de sua morte. Esse montante foi uma substituição do contradote bíblico ao preço de noiva, que era pago pelo noivo no momento do casamento. Essa inovação surgiu porque o preço da noiva criou um grande problema social. Muitos futuros maridos jovens não podiam levantar a quantia no momento em que se esperava que eles se casassem. Assim, para permitir que esses jovens homens se casassem, os rabinos, com efeito, adiaram o momento em que o montante deveria ser pago, quando eles estariam mais suscetíveis a ter a soma. Também pode-se notar que o dote e o ketubá tinham o mesmo propósito, a proteção da mulher, cujo suporte iria cessar por morte ou divórcio. Então, o que acontece? Isso era como se fosse um valor que era pago. E ali, como uma garantia, né, se caso acontecesse um divórcio, ou se a filha saísse de casa e acontecesse alguma coisa, tinha-se ali um recurso que era utilizado ali como, de certa forma, um seguro, né, para aquela mulher que era tirada de dentro da sua casa para ir conviver com uma outra pessoa, um homem, né? Alguns rabinos até descreviam um casamento sem ketubá como sendo simplesmente um concubinato, tá? Porque a noiva sentiria falta do benefício do acordo financeiro em caso do divórcio ou morte do marido, e seu dote a mulher e seus filhos poderiam se tornar um fardo para a comunidade. Então ninguém queria cuidar de uma mulher que foi casada, divorciou, etc e tal. No entanto, o marido poderia se recusar a pagar o ketubá se o divórcio fosse por adultério da esposa, tá? Nos tradicionais casamentos judeus, para este dia, o noivo oferece à noiva um objeto de valor, como uma aliança de casamento. O anel deve ter um certo valor mínimo e é considerado o meio de cumprir a exigência legal da halaká, né, do halaká, de que o marido faça um pagamento para ou pela a noiva, tá? Tudo isso está discriminado aí nas notas, explicadinho para vocês aí o que significam esses termos aí, tá? Então o que acontece? Era ali um valor que era dado, e tudo isso aí era como se fosse uma garantia para a questão da mulher. Por isso que esse texto aqui fala dessa questão, né, do dote de as virgens. O homem teria que dar o dote das virgens. Esse texto de Êxodo, ou seja, diferente do texto de Êxodo 22, 16, 17, o texto de Deuteronômio 22, 28, 29 acrescenta a cláusula que é lo yukal shaleha kol yamaev, que não poderá o deixar ir dela todos os dias dele. Então isso é acrescentado no texto de Deuteronômio, tá? Diferente do texto de Êxodo, o texto de Deuteronômio acrescenta que o autor do delito de estupro seria obrigado a se casar com a mulher pela qual ele estuprou. Então, ou seja, o texto de Deuteronômio, ele fala que o homem que estuprou teria que ser obrigado a pagar um dote e era obrigado a se casar com essa mulher que ele estuprou. Isso é o que está dizendo no texto de Deuteronômio, tá? No texto de Êxodo não tem nada disso, mas no texto de Deuteronômio está escrito essa cláusula ali. Em nenhum momento vemos o autor bíblico nesse texto mencionar se isso dava margem a um direito de escolha por parte da mulher, por incrível que pareça. Em nenhum momento nós vemos o autor bíblico falando ali que a mulher ela tinha o direito de escolha, que ela poderia se recusar de casar com seu estuprador. Simplesmente o homem abusou, feriu a integridade da mulher e ainda assim seria poupado do crime, sendo obrigado a se casar com aquela no qual ele se aproveitou. Um tremendo absurdo, uma vez que os crentes defendam a Bíblia como inerrante e inspiradora palavra de Deus. Então isso é um absurdo. Uma vez que esse texto seja sagrado, inspirado, considerado como a palavra inerrante de Deus, não poderia ter uma coisa como esta aí, ou seja, um estuprador sendo obrigado a se casar com a mulher pela qual ele abusou, com a qual ele manteve relações sexuais ali sem o consentimento daquela vítima. Então, ou seja, isso é o que está dentro da sua Bíblia, dentro da considerada palavra inerrante de Deus. Então, por isso que é complicado você pegar a Bíblia como algo sagrado, como inspirado. Quando você começa a pesquisar, você enxerga essas coisas que estão ali embutidas, que muitos crentes fazem vista grossa, tá? Então fica aí esse vídeo de hoje para a reflexão de vocês. Não deixe de curtir, comenta no vídeo o que você achou desse tema, o que mais repercute para você nessa questão. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, curte aí, pessoal, para nos ajudar no engajamento e se inscreva no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos por terem ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a nossa próxima aí, oportunidade.